Salve galera, Rei Vegeta na área para mais um vídeo de Dragon Ball. E no vídeo de hoje falarei sobre os episódios que foram descartados do GT, ou seja, ideias que os produtores chegaram a ter, onde até algumas foram escritas, mas não chegaram a ir ao ar, por causa do tempo de tela, que era limitado, ou às vezes por fugir muito da trama principal. Para o vídeo de hoje, separei muitas perguntas e respostas de entrevistas que foram feitas para produtores e roteiristas para a revista Dragon Box ou Dragon Book como é chamado. Começaremos pela entrevista de um dos produtores de Dragon Ball GT chamado Kozo Morishita, uma entrevista de make-off, onde o produtor fala sobre os mistérios da série e as histórias dos bastidores, acompanhados das ilustrações que o autor Akira Toriyama desenhou para Dragon Ball GT. Galera, não falarei sobre todas as perguntas que foram feitas, porque são muitas, e algumas até fogem do tema do vídeo, por isso separei as que eu considerei mais importantes, que houveram mudanças na trama e episódios que foram engavetados. Então agora, sem mais enrolações, vambora para as perguntas e respostas. E então, Dragon Ball GT finalmente começou, mas durante a fase inicial do programa, houve muitos episódios em que Pan foi muito ativa. O papel de Pan era ser forte, mas ainda perder para os inimigos, e então ser resgatada por Goku, para ser uma heroína que faz de Goku um herói. Para ir um pouco fora do assunto, até mesmo o filme de sucesso Titanic emocionou as mulheres porque é uma história onde a heroína, agora uma velha, se lembra do herói. Não é fazer filmes básicos? Se o herói não for resgatar a heroína, talvez os adultos entendam que às vezes a vida é assim também. Mas para as crianças a história se torna muito dura. Histórias em que o herói resgata a heroína trazem uma sensação de segurança. Portanto, criamos um padrão em que Pan está em perigo e Goku fica com raiva do inimigo. Abre aspas. Não vou deixar você escapar dessa. Fecha aspas. Embora Pan tenha sangue Saiyajin, ela nunca se torna uma Super Saiyajin. Dragon Ball GT tem um episódio em que Pan é transformada em uma boneca, mas esse episódio estabeleceu o padrão de, abre aspas, Pan coloca o incidente em movimento enquanto Goku o resolve, fecha aspas. Então, isso quebraria esse padrão para fazer de Pan um Super Saiyajin e forte, mas talvez Pan pudesse ter se tornado uma Super Saiyajin se o episódio em que ela foi transformada em uma boneca tivesse sido posterior. Pan é o tipo de personagem que vai mesmo que ela seja ordenada a não fazê-lo, então é fácil ter problemas para ela. Isso mesmo, se tivéssemos que fazer Trunks dar o pontapé inicial, primeiro teríamos de explicar por que Trunks equilibrado agiria de uma forma imprudente, o que é a coisa mais chata, uma explicação que está ali apenas para estabelecer outra explicação. No meio da história, personagens inimigos como Dr. Mill, General Hild e Baby começaram a aparecer, dando um tom de batalha mais forte à história. Inicialmente, fizemos cerca de 26 episódios de contornos de tramas ásperos, mas quando o roteiro final do episódio 3 foi finalizado, pensamos, abre aspas, esses episódios de viagens não vão ser interessantes, não importa quanto tempo continuemos fazendo-os, não é? Fecha aspas. E então paramos. Risos. É por isso que Gil e a espaçonave pararam de aparecer no meio do caminho, embora tivéssemos o Sensei passando por todo o trabalho de desenhá-los para nós. Risos. É uma pena. A propósito, em que consistiam os episódios descartados? Nós pensamos em todo um planeta de prisioneiros e várias coisas assim, mas poderíamos fazer incontáveis episódios assim, o que por outro lado os tornava enfadonhos. Assim, durante as reuniões, emergiu a direção de que, abre aspas, uma história onde a Terra estivesse em perigo seria boa, fecha aspas. E, abre aspas, seria interessante que aparecessem inimigos com personalidades fortes e que a história girasse em torno de batalhas com eles, fecha aspas. No final, uma série Dragon Ball precisava ter uma sensação de alegria. Então você mudou o curso de um road movie para a batalha? Road movie significa, galera, filme de estrada, basicamente. Não, foi uma mudança natural. E não uma mudança repentina de curso. Quando Goku não é o personagem principal, a história sai do controle. Ou talvez eu deva dizer que se torna instável. Depois de cerca de 500 episódios de TV e mais de 15 filmes de Dragon Ball, posso dizer que Goku não é um personagem comum. Por exemplo, de volta a Dragon Ball Z, quando havia episódios com o personagem além de Goku lutando, mesmo que a audiência não diminuísse, os telespectadores mais jovens perderam o interesse. Os adultos assistem à história. Então, eles ainda podem assistir como as coisas acontecem mesmo que Goku não apareça, mas as crianças prestam atenção nos personagens, então você tem que fazer Goku aparecer. É por isso que no Dragon Ball Z, quando Goku não apareceu por um tempo no mangá original, nós pensamos muito sobre como fazê-lo aparecer no anime. Risos. Dragon Ball igual Goku.
e em Dragon Ball GT, Goku se transforma em Super Saiyajin 4. Isso foi pensado desde o estágio inicial? O Super Saiyajin 4 surgiu enquanto estávamos ajustando o ponto médio da história. Naturalmente, o gosto de Toriyama flui por toda a série Dragon Ball, e olhando para esse fluxo, não seria estranho que Goku de repente se tornasse Super Saiyajin 4 um dia. Se você tentasse esse tipo de abordagem, vale tudo, como um anime original comum, as pessoas provavelmente o tratariam como uma série de construção de história pobre. Risos. Mas mesmo como uma transformação para expressar um aumento de força, sentiu-se que o Super Saiyajin 4 era provavelmente o limite. Qual é o ponto mais importante sobre Dragon Ball GT? Embora Dragon Ball GT tenha transformado Goku de volta em uma criança, o que significa devolvê-lo à estaca zero em termos de história, eu pensei que não voltar era importante. Em outras palavras, esse ponto de vista de não fazer o que era feito no passado é característico da série Dragon Ball como um todo. Embora seja mais fácil e rápido repetir o que se fazia no passado, é fundamental seguir em frente, mesmo que seja apenas um passo, e continuar a fazê-lo. Por exemplo, o mangá original revelou que Goku é um alienígena, o que é feito apenas com alguns diálogos breves, ao invés de um flashback ou uma explicação mais longa. Risos. Com ele agora um alienígena, a história e o cenário avançaram cada vez mais a partir daí, certo? Como isso simboliza, não seria bom fazer Dragon Ball repetir o passado. É por isso que personagens familiares como Piccolo, Tenshinhan e Yantia não apareceram muito? É porque Dragon Ball GT foi feito de modo a não arrastar para fora de Dragon Ball Z. E suponho que seja também porque estávamos muito empenhados em criar novos inimigos. Lembro-me de trabalhar arduamente pensando no que os inimigos fariam e que tipo de gente ruim eles seriam. Pensando na série agora, os personagens inimigos de Dragon Ball GT têm algumas partes que são baseados fora dos inimigos de Dragon Ball e Dragon Ball Z. Vamos agora para uma outra entrevista ainda da revista Dragon Book, só que agora com o roteirista Atsushi Maekawa. Para quem não sabe, dos roteiristas de todos os 64 episódios de GT, Atsushi Maekawa foi o que mais escreveu, com um total de 28 episódios mais o especial de TV. Quais foram alguns conceitos e tal que infelizmente foram engavetados? Tive bastante liberdade para trabalhar no GT, então, além de serem animados ou não, as ideias eram ilimitadas. Para cada personagem, existiam muitas subtramas que nunca chegaram à tela. Por exemplo, no caso de Gohan, aparentemente havia um conceito de, abre aspas, Gohan Supremo, fecha aspas, em Dragon Ball Z, onde ele era um super guerreiro que poderia superar Goku, mas em GT ele é um estudioso que desistiu de lutar quase por completo. Mas para alguém que desistiu de lutar assim, para voltar à linha de frente, eu pensei que naturalmente precisava haver um pouco de drama envolvido. Por volta do arco do Super 17 na animação, ele voltou como um super guerreiro de repente. Mas na verdade, eu pessoalmente queria colocar um episódio heróico contando o motivo pelo qual ele começou a lutar novamente. Por exemplo, as pessoas que ele amava, como Videl, tinham se machucado, e quando nas profundezas da angústia ele abriu seu guarda-roupa, dentro estava seu doji de tempos tão lembrados com carinho, junto com a frase, abre aspas, em pensar que chegaria um dia em que eu usaria isso de novo, fecha aspas. Ele afasta Tite, que em lágrimas está tentando impedi-lo, e faz uma entrada relâmpago e chocante no campo de batalha. Considerando o status do personagem, eu queria passar 1 ou 2 episódios mostrando esse nível de determinação, e me lembro de até ter escrito um enredo para ele, mas é uma subtrama que diverge muito da história principal. Eu acho que você poderia dizer, então, devido a várias circunstâncias, nunca se concretizou, e acabou parando do nível de ele tira o óculos e enfrenta os olhos de um guerreiro. Risos. Não posso contar tudo, mas incluindo as coisas que chegaram à animação e as que foram engavetadas, acredito que GT é a cristalização de todas as ideias que foram tecidas juntas daquela forma naquela atmosfera de liberdade. Qual é a razão por que Pan e Trunks foram selecionados como parceiros de viagem de Goku? Quando a conversa chegou a, abre aspas, vamos voltar às nossas raízes, fecha aspas, a primeira coisa que veio à mente foi que queríamos um personagem correspondente à Bulma do início, para viajar com ele, mas não seria razoável ter a Bulma da era GT estabelecido junto com Goku só por causa disso. Então, Pan foi escolhida como uma personagem que nos lembrava a Bulma inicialmente. E quando estávamos criando sua personalidade também, a equipe estava ciente de dar a ela aspectos semelhantes a Bulma, como sua natureza obstinada e seus recursos extraordinários.
Então, ela se solidificou como esse tipo de personagem. Dessa forma, Pan foi decidido muito bem, mas no que diz respeito à escolha do outro personagem, lembro que a equipe ficou em conflito com isso. Ou seja, não funcionaria se o personagem escolhido fosse apenas, abre aspas, forte, fecha aspas. Isso porque eles estariam enfrentando a grande luta de serem os únicos a conter o descontraído Goku e a impetuosa Pan. E então, havia uma variedade de opiniões, como talvez Trunks fosse bom ou não, Gohan ou Gotei não seriam melhores? No final das contas, o maior fator de decisão de ir com Trunks não foi apenas seu forte senso de responsabilidade, mas porque ele combina isso com a faceta todo-poderoso de, abre aspas, ter alguém próximo à Corporação Cápsula. Eles serão capazes de responder a qualquer situação, fecha aspas. Resumindo, Trunks assumiu o aspecto de, abre aspas, ter os elementos de Bulma que são impossíveis para Pan, fecha aspas. Se você pensar dessa forma, embora ela mesma não tenha se destacado muito na série, Bulma foi uma presença surpreendentemente grande no que diz respeito ao GT. Porque até o fim Piccolo não participou das batalhas, por causa das conexões que remontam a Dragon Ball Z. Se Vegeta é um personagem que aparece em relação a Goku, então Piccolo é um personagem que deveria aparecer em relação a Gohan. Em partes, havia aqueles tipos de cenas em que Gohan e Piccolo interagem um com o outro, mas GT passa a concentrar na história de Goku e Vegeta. Então, hipoteticamente, se GT tivesse avançado com Gohan sendo descrito como o foco, poderia ter se tornado uma história em que Piccolo tinha um grande e chamativo papel a desempenhar. Risos. Há um personagem que deveria ter voltado à vida no episódio final, mas não voltou? Na época da transmissão da TV, no meio de todos voltando à vida, recebi a crítica de muitos fãs. Abre aspas. É uma pena não ter o número 17 voltando. Fecha aspas. Certamente, embora tenha sido cortado devido às restrições de tempo de tela e não estivesse no episódio, no estágio do cenário essa cena estava lá, completa com diálogo. Se algum de vocês ficou incomodado com isso, por favor, entenda dessa forma. Risos. Bom galera, as perguntas e respostas que eu separei terminam aqui, e como vimos, tiveram várias subtramas para cada personagem que foram engavetadas pela questão de tempo de tela ou por divergir muito da história principal. Quando eu li sobre esses dois episódios do Gohan que o roteirista do GT tinha escrito, eu fiquei imaginando toda essa descrição que ele fez, e eu acho que teria sido muito foda ter visto isso no GT. Muita coisa foi engavetada na época, e ele mesmo disse que não poderia falar sobre tudo, então é bem possível que algumas dessas ideias tenham sido até mesmo reaproveitadas de repente no Super ou no Heroes, e a gente nem sabe disso, o que é uma pena. Falando sobre a Pan, teria sido interessante ter visto ela como Super Saiyajin, mas eles acabaram optando em não transformá-la em Super Saiyajin para o Goku ser o grande herói e sempre salvá-la dos perigos. Enquanto ao Android 17, eu para ser sincero, não tinha sentido a falta dele no final do GT quando todos foram ressuscitados, mas depois de ler essa entrevista, que eu fui me tocar que realmente era pro Android 17 ter voltado à vida, já que ele estava sendo controlado pelo Dr. Mil e pelo Dr. Gero. Mas infelizmente ele acabou não voltando à vida pela questão de restrição do tempo de tela. Uma pena o GT não ter tido tempo suficiente para os roteiristas e produtores desenvolverem melhor as ideias. Para quem não sabe, o GT pela baixa audiência na época, foi acelerado o seu tempo de produção para terminar a obra o mais rápido possível. E é por isso que o arco do Android Super 17 é tão curto, possuindo somente 7 episódios. Mas enfim galera, é isso daí. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam sobre essas entrevistas que eu trouxe aqui pra vocês. Ah galera, uma outra coisa que eu quase acabo esquecendo de falar com vocês. Apesar de eu ter separado as perguntas e respostas que eu achei mais interessantes, ainda assim tem muitas outras perguntas lá que também são muito interessantes. Então eu vou deixar o link aí no comentário fixado, né, dessas duas entrevistas para vocês poderem entrar e ler, caso vocês tenham interesse. Eu já vou deixar traduzido, porque essas entrevistas estão todas em inglês, então eu traduzi a página. Claro que tem alguma coisa ali ou outra que não fica 100%, mas dá pra entender muito bem. Porque se eu fosse falar sobre todas as perguntas que foram feitas ali, o vídeo ficaria extremamente longo, né? Como já ficou longo. Então por isso que eu dei uma garimpada ali e separei o que eu achei mais interessante. Mas isso não significa que não tenha mais perguntas interessantes. E caso vocês queiram, eu posso trazer uma segunda parte, né? Se vocês gostarem, sem problema nenhum. Infelizmente esse vídeo vai ficando por aqui. Caso vocês tenham gostado, por favor não se esqueçam de deixar aquele like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações. Até a próxima. Valeu!